Fala galera, beleza? Estamos aqui no nosso 7º episódio do Roadcast e hoje com uma pessoa especial, chiquerésima, 4 livros. Ó. Quando a pessoa chega com livro e com óculos, meu amigo, acabou, já era. Você tem que olhar para você mesmo e falar: você não é chique. Então ela chegou com 4 livros e um óculos. Nossa doutora Denise Ortiz, obrigado aqui por aceitar nosso convite de vir aqui conversar com esse maluco. Uma pessoa tão séria como você, assim. Sacanagem. Já tirei a seriedade dela, já um sorrisão no rosto. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigada eu, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você. Já te sigo, já te acompanho há muito tempo, então tenho certeza que o nosso papo vai ser bem bacana. Que bom você ter seguido por gente chique e elegante. Beleza. Doutora, eu mantenho-se doutora ou a gente vamos chamar de Dedê? Então, eu não gosto que me chame de doutora. Aliás, assim, eu dispenso essa forma de tratamento. Acho que ela é muito formal e afasta a gente das pessoas. Então, eu prefiro Denise, Dedê, enfim. Denise é o Dedê, uma hora eu vou soltar a doutora, que não tem jeito. Vamos lá pra trás, como é que tudo começou? Da onde veio a Denise, a Dedê? Me fala um pouquinho da sua infância, como começou, porque eu tenho uma característica aqui nesse podcast que é as pessoas conhecerem o convidado, né? Porque tem gente que vem aqui e tem uma história bacana, né? E as pessoas, óbvio, têm interesse nessa história, só que eu gosto que as pessoas conheçam o dono da história. Então eu tenho essa característica aqui de sempre começar indo lá embaixo, na infância, trazendo a Dedê até onde chegou aqui. Fala pra gente um pouquinho como é que é a Denise Então, de vamos lá. infância. Vamos. Vamos lá. Eu nasci em Palmeira das Missões, por quê? Porque na cidade onde a minha família morava não tinha hospital. Então, a minha mãe teve que ir para Palmeira das Missões ganhar neném. Então, eu nasci em Palmeira das Missões, mas sou de Erval Seco, Rio Grande do Sul. É uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade muito bacana, que vale a pena Que conhecer. tem hospital. Que agora tem hospital. hospital, é top, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas naquela época, que eu não vou contar, porque senão vão denunciar a minha idade, né? Não tinha, assim, então por isso que foi Palmeira das Missões. Enfim, sou de uma família de 12 irmãos, né? 12. 12, felizmente, né? Eu sou a 10ª. Tá, Não, fala o nome de 3, vai. De 12 você não sabe. sei de Você sabe? todos, por óbvio. E assim, meus irmãos, a gente foi assim, 2 homens no início, de 2 em 2 mulheres, um homem e uma mulher na sequência, de 2 em 2 anos, e terminou com 2 mulheres. Ou seja, 6 homens, 6 mulheres, 2 anos de diferença. Papai e mamãe calculavam Que bem, isso, né? cara. É porque naquela época não tinha celular, então assim, calcular era mais fácil, né? Assim, tipo, eu tinha mais tempo pra calcular, fazer as coisas, né? É, 6 homens, 6 mulheres. Eu acho que exatamente. se eu tentar 12, vão ver 12 meninas. Você tem uma trajetória de, É, não, né, trazer muita menina ao 12 mundo. meninas. Tá, não, agora você vai falar. Eu vou te dar Ah, 8 segundos pra você falar o nome dos 12, valendo. vamos lá. Mário, Dilcinha, Píndaro, Alceu, Wilson, Wilson, Maria, Marisa, Denise, Magno e Helena. Putz, ganhou. Mas também você podia falar qualquer coisa que eu não ia. Não, Não, mas sacanagem, eu sei são que você falou, sério. todos. Meu, Caraca, 12. 12. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos de idade, né? O que deu uma dificultadazinha na nossa vida, porque minha mãe era muito preocupada com a nossa educação, até porque é um bando de gente, embora, assim, meu irmão mais velho tenha 65 anos, né? Então, assim, a diferença de idade é bem grande. Mas uma infância tranquila, interior, né, E do seu Rio pai Grande do fazia Sul. o quê? Meu pai era agricultor e tinha, no interior do Rio Grande do Sul, vou falar uma coisa aqui que não, nem todo mundo conhece. Eles tinham um bolicho. O que que é isso? Era um pequeno armazém que vendia de tudo, um pouquinho de tudo. Então, assim, como era interior, né? É como se fosse um supermercadinho, mas era muito De gato pequenininho. a foguete. Quero um foguete. Tem um gatinho, um Tem. filhote de gato, tem Tá, também. tá aqui também, tá tudo certo. Entendi. Sua mãe não tinha tempo pra mais nada, era só ter filho. Não, né? Dava pra fazer alguma coisa Não. ainda. Por incrível que pareça, meu pai teve um problema no coração exatamente no dia do casamento, no almoço do casamento deles, ele teve um mal-estar. Ele ficou com sequelas dessa, né, uma pequena sequela, e assim, ele até tentava trabalhar, mas a dificuldade da mobilidade impedia um pouquinho. Minha mãe trabalhou demais, minha mãe era uma mulher muito guerreira, sabe, Nossa uma senhora. fonte de inspiração, criou os 12 filhos, graças a Deus, muito bem criados, todo mundo encaminhado, alguns fora da curva, como eu. Mas se você falar, tem 12 irmãos que todos seguiram o caminho certinho, sem curvas, aí eu... Assim, Difícil, né? bem, mas graças a Deus, assim, a gente Mas antigamente, eu não sei como, né? Porque assim,
por mais que a família não seja pobre, sei lá, demais, você falou que não era também nada demais. Seu pai era agricultor e tinha como é que era? Bolicho. Bolicho. 12 meninos não deve ser fácil, assim, mas me parece que antigamente era mais fácil alimentar as crianças. Porque hoje em dia, você fala assim, ah, filho, ó, igual hoje, pra minha filha, tem estrogonofe. Ai, não gosto de estrogonofe. Pô, as crianças estão muito cheias de. Antigamente, né, 12 irmãos aí, ó, arroz, feijão, fubá e carne. Se não comer, vai passar fome. Exatamente. E um detalhe que a diferença muito grande que a gente percebia, por exemplo, na nossa casa, se tivesse no almoço um frango, o peito era do meu pai. E não havia hipótese de qualquer criança atravessar no meio. A minha avó morava conosco, ela tinha o pedaço que era o dela. Então, assim, cada um tinha o seu pedaço, está à mesa. A minha mãe tinha um método de corretivo muito grande, ela só olhava pra gente e Ah, tinha um relho, sabe o que é relho? Aquele negócio de bater em cavalo. cara, E eu tô tinha aprendendo muita coisa hoje já. bolicho, Bulicho, relho. relho. Aquele bate em cavalo, aí a mamãe deixava assim pendurado, para dizer assim, ela não falava duas vezes. A segunda tinha contenção, Entendi. né? Tomavam borrelhada. Ou se não, assim, se ela tivesse perto de alguém que ela não pudesse chamar uma atenção muito incisiva, ela dava um leve beliscão assim, mamãe, sim senhora. Um leve, Um né? leve Oito beliscão. dias na cama. Roxo, tipo Entendi. isso. Tá, mas eu achei muito legal essa parte Qual era a sua parte do frango? Era o bico? Era o fígado, acredita? Eu adorava o fígado. Você, go- você gostava do fígado. Se E se era o você não meu gostasse pedaço. também, foda-se, porque tinha o borrelho. Assim, felizmente não era o pé e nem o pescoço, que eu não dava conta. Tinha alguém Hoje, que ficava com o pé óbvio. e ele tinha opção de troca, não? Não, lógico que não. Cada um tinha o seu pedaço. Mas era a pessoa que escolhia. Eu sei que seu pai escolheu o peito. Assim, Mais ou menos. Era assim, uma escolha meio forçada. Tem isso aqui, entendeu? tem um pé e tem um. Beleza. Aí você aprendeu a gostar do fígado. Claro, amava. Amo até hoje. Entendi. E se fosse boi? Qual era a sua parte? Na verdade, assim, eu até comia carne vermelha até quando eu fiz medicina legal. Eu comia carne vermelha desde a época da medicina legal. Acabou carne vermelha na minha vida. Então, era o pedaço que tinha, não Ah, o boi já era. não tinha essa. Não tem essa, né? O frango é aquela coisa Era assim, só. Se meio. fosse ovo, fudeu, né? É, Só tem, só tem gema clara pra não. 12. Não, mas Um ficava aí, com a casca. lá em casa tinha. Eu até achava uma coisa muito engraçada, por exemplo, a gente não tinha que ir no supermercado, porque assim, a minha mãe tinha horta, então todas as verduras, frutas tinha no pomar, né? Então, assim, era mais fácil criar uma família grande, porque você tinha também os meios de subsistência. Mas é o que eu sempre falo. As pessoas falam assim: ah, pô, Rodrigo, mas você tem 4 filhos, deve ser difícil e tal. É muito difícil, mas parece que quanto mais você tem, mais você dá um jeito para ter jeito. Se você tem um, você acomoda. Com certeza. Eu só tenho um. Então eu sempre falo que talvez eu não chegaria onde eu chegasse hoje se eu tivesse tido um. Porque você, né? Ah, é um. Ah, não sei o quê. Com 4, neguinho, você tem que fazer isso, tem que aguentar o édito, tem que dar aula, tem que, não sei o quê, fazer um monte de coisa. Se eu tivesse um, eu acho que era muito mais tranquilo. Então, assim, tem esse negócio também. Você concorda comigo? Com certeza. Já que eram 12, tem que dar um jeito para 12. Então aí vocês mesmos iam lá na horta, vocês pegavam. É bem coisa de interior de antigamente, não é isso? Antigamente, gente, ela tem 30 anos. Na época ali, então cada um tinha esse negócio. Porque família grande, quando você brinca, eu já conheci uma pessoa que falava assim: não, eu tinha 12 filhos que, pô, cada um fazia uma coisa. Claro. Um limpo, outro fazia não sei o que, era até menos trabalho pra mãe dele e tal. Então, lá na sua era assim também? Também, é assim, as meninas tinham que aprender a bordar, a fazer tricô, a fazer crochê, a limpar a casa, a fazer comida, né? Com 7 anos de idade eu já sabia cozinhar, Uhum. né? Então, assim, a gente precisava, e a minha mãe tinha uma preocupação muito grande em dar instrução intelectual para as filhas, um pouco mais para as filhas, para que as filhas não se submetessem a trabalhar para alguém e serem constrangidas em alguma situação. Entendi, ela já tinha uma Já tinha uma visão diferente, né? muito diferente. Porque Assim, antigamente era o contrário, né? As mães criavam as filhas para ser do lar, para arrumar um marido, para ficar em casa, para cozinhar, não sei o que. Não era assim antigamente? Exatamente. Sua mãe era o contrário. Era o contrário. E como a nossa casa era uma casa grande e tinha bastante gente, minha avó morava conosco,
tinha pessoas que ajudavam, né? Duas pessoas que ajudavam na nossa casa. Só que quem fazia, quem executava, éramos nós. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, não entendo a senhora. Por que é que a senhora paga? Por que eu tenho que fazer? Ela foi dizer assim, minha filha, se um dia você se der bem na vida, ou se você casar com um marido que possa, você vai saber mandar. Se você der errado, você vai saber fazer. E isso eu vivi por experiência própria há poucos anos atrás. Então, assim, saber mandar, saber conhecer para você determinar. E se você não tiver quem faça, você mesmo executar. Então, foi um aprendizado muito grande. E tinha isso mesmo, cada um tinha suas atribuições e tal. E se não fizesse, o pau torava, assim, Aí porque teria como é o nome? o relho. O relho. Claro, que era um consulo, assim, ela não chegava efetivamente a executar, mas aquela ameaça subliminar, sabe? Precisava, né? É aquele só mostrar o conselhinho. relho, né? Você já Tipo, sim, entendia. senhora, É tá igual, tudo certo. tipo a sandália, né? Hoje em dia, que você mostra a É, sandália, você não precisa nem usar, porque a criança já, pelo menos lá em casa é assim. já dá esse grau. E aí você, da onde veio essa parte do direito? Assim, já veio dessa época, quando você era mais nova lá, criança para adolescente, você já tinha essa parte de defender pessoas, de justiça, ou isso veio mais para frente? Da onde? Então, Esse... veio desde criança. Desde criança eu queria lidar com o direito e a minha irmã conta que quando, por exemplo, se a minha mãe fosse fazer uma correção, né, e eu não aceitasse a correção dela, eu ficava discutindo, argumentando, dizendo, não, você não vai fazer isso, você não vai, você não vai. E a minha irmã dizia assim, cala a boca, fica quieta para acabar logo com isso, né? Aceita. Aceita. E eu tive que fazer, na verdade eu digo tive, né? Eu fiz o magistério, foi muito bom para mim. Fui professora primária, fui fazer o magistério, por quê? Porque eu precisava ter uma profissão. Mas eu queria fazer direito. Só que a nossa condição financeira não ajudava. E como eu fiz magistério, então assim, eu tinha muita dificuldade, tenho muita dificuldade até hoje em química, física, matemática, essa coisa para mim é grego. Falei assim, cara, eu nunca vou passar na Universidade Federal, né? O jeito era ser uma faculdade particular, consegui um crédito educativo que, graças a Deus, eu consegui. Então, quando eu tinha 16 anos, 17, eu não Esse lembro crédito muito bem. educativo veio pelo seu bom desempenho na... Não, pela condição familiar, né? Tá. Não era o que a gente tem hoje do Enem. Você fazia faculdade, prestava o vestibular na faculdade particular, e se você se enquadrasse nos requisitos governamentais, você poderia receber essa bolsa que você paga depois que você termina de formar. Né? Então, eu só consegui estudar porque eu consegui essa bolsa. Né? Então, eu terminei de pagar essa bolsa depois da formatura. Né? Aí eu fui morar em São Leopoldo com um irmão meu. Meu irmão era bancário, na época, tinha uma condição, assim, de que ele poderia, porque assim, se eu fosse morar, por exemplo, na capital, a gente não tinha condições, porque você tinha que alugar um lugar para morar, né? Então, assim, era fora Essa parte de moradia com o irmão pra você é fácil, né? super 12, fácil. você podia ir morar na China, tinha irmão, você pode morar na Indonésia, tinha irmão, no interior da África, embaixo, perto dos elefantes, tinha irmão. Tipo isso, tipo isso. Se eu te contar assim, eu sou bem nômade, deve ter o quê? 6 ou 7 anos que eu estagnei um pouquinho, que eu parei, mas assim, eu já morei em vários lugares, já morei na casa de praticamente todos os meus irmãos, né? Eu era a tiazona, então assim, cuidava dos sobrinhos, aquela coisa arada toda, né? Então assim, fui para a capital, fui estudar. No primeiro semestre da faculdade, eu cheguei para um professor e falei assim, professor, a minha realidade é essa, eu preciso muito trabalhar, eu preciso dar certo, eu não tenho chance de errar, me ajuda. Eu falei assim, vou te indicar para um colega meu, que é juiz, e você vai ser assessora dele. Fechou? Fechou. Vou contar uma coisa aqui agora que é difícil. Conta Fui não. trabalhar Conta! no fórum de Portão. Assessora de um juiz super gente boa, me recebeu super bem e tal. Ele me deu um processo para eu estudar, né? Estudei o processo, daí eu falei assim, faz o relatório do processo, porque eu vou sentenciar. Falei, joia. Fiz tudo bonitinho, porque eu sempre fui muito caprichosa. E primeiro emprego, queria impressionar também. Queria impressionar, sabe assim, que sou top. Né? Eu terminei, desliguei o computador e não salvei. Eu não sabia que eu precisava salvar numa pasta. Eu perdi tudo. No outro dia eu cheguei e ele falou assim, Denise, o que você fez ontem? Eu falei, tá ali no computador. Ele, aonde? Onde que você salvou? Eu falei, precisava salvar. Cara, eu saí do fórum aquele dia. Você conseguiu ser admitido e demitido em Não, 4 dias. Não, de forma nenhuma. Ele entendeu, né?
Ele viu sua carinha de desespero. Desespero, tipo assim, de onde é que saiu esse ser humano, né? Aí eu fui no ônibus chorando, sabe? Rezando muito, que eu tenho muito apego, assim, nas minhas orações, eu tenho uma fé muito grande. Aí, no outro dia, eu disse assim, ó, o senhor me diz quais são os passos, né? Como é que eu faço para dar certo? Eu falei assim, ó, você tem que fazer isso? Então eu falei assim, não, eu prefiro, para não lhe perguntar 2 vezes, eu vou anotar o passo que eu tenho que seguir. Aí eu não preciso perguntar de novo. Aí, outra coisa que ele me ensinou muito, por exemplo, assim, falar. Eu queria muito falar, eu queria que a minha voz fosse ouvida, eu queria falar bem, eu queria impactar a vida das pessoas positivamente. Eu falei assim, a primeira coisa, pega um dicionário e todos os dias você lê uma palavra do dicionário. Então, todos os dias eu descobri uma palavra nova no dicionário para inserir nos meus relatórios. Eu trabalhei com ele 3 anos, 2 anos. Ele foi promovido e me indicou para trabalhar na promotoria de justiça. Aí eu fui trabalhar como estagiária na promotoria de justiça. Então, assim, desde o primeiro semestre da faculdade, é uma dica que eu dou sempre para os meus alunos, para as pessoas com quem que fazem direito. Vão estagiar, não interessa se é pago, não interessa se é voluntário, vão estagiar para aprender. É importante. É uma das, não é poucas, né? Mas tem muitas áreas que você vai para estagiar só para fazer hora mesmo, porque o estágio não te ensina nada, mas a área do direito é muito importante, né? Eu sempre escuto isso sobre a área do direito, que é importantíssima, a parte do estágio que você literalmente aprende muita coisa, né? É. Eu já li sobre isso. Tá, Denise, então assim, vamos voltar um pouquinho lá. Aí você saiu da sua cidade em busca de um emprego melhor, de uma situação melhor. E aí você conheceu alguém, ali você já era casada, veio essa parte de. Porque eu sei que você tem a parte de Denise esposa e tal. Teve essa transição em qual momento ali? Então, eu fui morar em São Leopoldo, então eu conheci, olha só que estranho, eu conheci meu ex-marido. Eu nunca era de sair, né? Não era uma pessoa festeira, então eu tinha muito foco. E um dia eu estava saindo do meu prédio, olhei no portão e vi um rapaz. Eu falei assim, não sei porquê, mas eu acho que eu vou casar com aquele rapaz. Ele era tipo você, assim, bonitão, boa pinta, sabe? Eu falei assim, casei, né, bebê? Obrigado. Esse é meu. Tá. Só que na época ele era estudante e eu estava terminando a faculdade. Aí a gente começou, primeiro foi amigo, depois a gente ficou e começou a namorar e tal. Aí um dia ele disse assim pra mim, no dia da minha formatura, ele foi dizer assim pra mim, a gente vai terminar, porque agora você é formada e eu não sou. Falei, cara, deixa disso. Ele falou? Já disse, vambora, segue o baile. Aí nós casamos. Nós casamos, eu fiquei casada há 16 anos, né? Nós casamos em São Leopoldo, depois nós ficamos 2 anos morando em casas separadas, porque ele trabalhava numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Bagé. Vocês eram casados em casas separadas. Em casas separadas. Depois, ele foi aprovado num concurso, teve que tomar posse, né, nesse concurso, e eu fui acompanhando. Né? Aí eu acompanhei ele, saí de São Leopoldo, fechei meu escritório, já estava advogando, felizmente dei muito certo na advocacia, a advocacia me acolheu muito bem, fomos para o Mato Grosso. Fiquei um tempo morando no Mato Grosso, e lá também advoguei por um tempo, só que lá eu adoeci. E desse adoecimento, eu tive uma situação assim muito ruim, né? Uma situação muito ruim. De um dia eu cheguei para ele e falei assim, olha só, eu quero viajar, eu quero fazer uma memória bacana. Por quê? Nesse período, né, éramos em 12, né? Um irmão meu havia falecido. E meu irmão faleceu aqui em Jataí. E nem minha mãe, nem ninguém de nós do Rio Grande do Sul pôde vir para o funeral, porque ele foi encontrado, ele teve um infarto dentro do carro, ele foi encontrado muitas horas depois. Então o sofrimento da minha mãe foi terrível, né? Aí eu falei assim, cara, eu preciso também, se acontecer alguma coisa, eu preciso que ela saiba que eu fui feliz. Entendi. Né? Eu falei, vamos embora. A gente foi para Cancún, ficamos 13, 14 dias em Cancún. Na volta, eu resolvi ir para Porto Alegre para fazer o tratamento, porque assim, eu passava super mal, desmaiava, tinha hemorragia, enfim, um horror. Aí fui para Porto Alegre. Estando em Porto Alegre, depois chegou num dia que ele falou assim, olha, eu não quero mais, né? Muito jovem, hoje eu compreendo, claro que eu senti muito ódio, né? Porque o meu mundo era cor de rosa, eu era
apaixonada, sabe? Assim, doente. Mas ele viu muita pressão, Muita pressão, uma mulher doente, né? Assim, uma coisa, eu fiquei com 40 quilos, fiquei horrível, né? Não que eu seja, sou razoável, né? Eu fiquei, assim, pavorosa, né? Aí ele não deu Não conta. segurou a barra. Ele não deu conta, né? Cada um dá o que pode, Uhum. né? E aí isso pra mim foi pior, porque eu imaginava que o meu castelo era lindo, a nossa vida era colorida mesmo, Uhum. né? Eu não tinha me dado conta que estava afastando, que o meu casamento estava indo por água abaixo. Enfim, veio a depressão. Se eu te disser que, e eu conto isso para os meus alunos, conto quando eu falo em palestras, eu não imaginava nunca mais andar de avião, eu não imaginava nunca mais dirigir. Eu ficava, se alguém me desse banho, eu tomava. Se alguém me desse água, eu bebia. Se me desse comida, eu comia. Porque senão eu ficava deitada, com a cabeça coberta, desejando acabar com aquele sofrimento, porque dói. É impressionante, assim, você, desculpa te cortar aí, você é a 7ª convidada minha, hoje é o 7º. Dos 7, 5 já tiveram depressão. E eu acho que os outros 2 eu não perguntei se teve. 5, cara. Eu sempre vi esse negócio da depressão, tá, mas eu nunca acompanhei, nunca lidei assim, com pessoas que falam assim, não, eu tive. Porque tem muita gente que confunde tristeza com depressão, né? São duas coisas completamente diferentes. Você teve os sintomas mesmo da depressão, né? Tratei, eu tive que fazer tratamento com psiquiatra, com psicólogo, eu faço acompanhamento até hoje. Por quê? Porque a depressão é recorrente, né? Então, assim, qualquer gatilho pode... Ela se cura a depressão, não? Depois você tem, você leva pro resto da Eu vida ou acho que não? leva pro resto da Eu não vida. sei. Confesso que eu não sei te responder isso, mas eu acho que, assim, precisa de um cuidado, né? Porque você já tem... Ela acaba sendo um distúrbio... Emocional. não é só emocional, é orgânico também. Tem alguma coisinha aqui que não... É tipo assim, você meio que trata e some por um tempo. Se acontecer alguma coisa, uma situação volta. Pode disparar o gatilho. É mais ou menos isso. Pode disparar o gatilho. Pra você ter uma ideia, por exemplo, assim, isso eu conto, eu não tô nem aí se as pessoas acharem ruim, né? Enfim. Eu tomava remédio para levantar, eu tomava remédio para comer, eu tomava remédio para deitar, eu tomava remédio para falar com as pessoas. Vivia chapada. Eu não tinha autonomia. Nunca imaginei nunca mais poder dirigir. Eu amo dirigir, sou fominha para dirigir. Não imaginei. Sabe assim, eu morri, literalmente morri. Uhum. E não só nisso, desejei morrer, porque assim, eu me senti a personificação do fracasso. Né? Eu fracassei em tudo. Eu era para ser uma boa filha, eu era para ser uma boa esposa, eu era para ser uma boa profissional e acabou. Assim, eu caí de paraquedas, sem grana, na casa da minha mãe, depois de já com 30 anos de idade, sem ter autonomia, sem ter grana, sem ter nada. Sabe assim? Você tem nada. um norte, um caminho, você fala assim, tô aqui agora, parece que eu não sei pra onde ir. Desejei tanto, desejei muito, muitas vezes. Carlos Eduardo é meu filho, meu cachorro, Cadu, para quem não conhece, que todo mundo fala assim, não sei porque que você demanda tanto amor para esse ser, porque realmente eu cuido dele, mas se não fosse pelo Carlos Eduardo, eu não sei se eu não tinha feito porcaria. Obrigado, Carlos Eduardo, viu? Obrigado. E não tem, não, assim, e eu falo isso, não é no sentido de ser vítima, não é no sentido, eu quero que as pessoas saibam que você passa por uma dor dilacerante. Você pode perder qualquer coisa. Agora você não pode perder o amor por você, o respeito por você. E eu perdi. Só que chegou num tempo, assim, chegou um dia, eu sempre fui muito amparada, a espiritualidade sempre esteve comigo. Um dia eu falei assim, cara, mas será que eu tô aqui? Será que é só isso? É só essa porcaria? Não tem nada de melhor que possa vir de mim? Né? E aí eu fui resgatando forças. Aí eu fui reduzindo a dose de remédio, eu só dormia tomando remédio, né? Não vou fazer propaganda do remédio, né? Tomava o remédio e tal, beleza. Aí um dia minha mãe chegou pra mim e falou assim, eu não aguento mais te ver morrer. Cara, foi seguramente um dos dias mais terríveis da minha vida. Aquele momento que fala, papai do céu, me dá um nó, me dá me tira disso. Luz. Porque eu falei assim, eu decepcionei a pessoa que eu mais queria que fosse feliz pela minha existência, que ela se sentisse realizada por mim. Vou tomar rumo na vida. Liguei para um amigo meu em São Paulo, como eu te disse, eu sou muito bem relacionada com meus amigos, graças a Deus. Liguei para ele e falei assim, arruma um emprego para mim, eu preciso trabalhar. Aí ele falou assim, não, na hora, vamos trabalhar. Aí comecei a trabalhar.
Comecei a trabalhar, comecei a voltar a advogar. Eu era, né? Eu fui uma advogada muito boa, assim, eu me considerava muito boa, era, sabe assim, safa. Eu fui juíza leiga, do juizado especial por 9 anos, então assim, eu fazia audiência, não tinha dificuldade de fala, não tinha dificuldade de nada, só que eu travei, morri. Aí ele me deu a oportunidade. Aí eu comecei a ser, que eu digo, comecei a ser gente de novo, né? Comecei a ser gente de novo e tal. Aí, a sair do fim do túnel. Aí, Já enxergou a luzinha a lá? luz, eu vi a luz. Tá. Nisso a minha irmã me liga e diz assim, Denise, a mãe tá com endocardite e tá com linfoma. O que é que a gente vai fazer? Você putz, tinha acabado de resolver um problema pesado, falei, agora vamos atrás do Vamos bom. atrás. Aí eu falei assim, cara, meus irmãos são casados, meus irmãos têm filhos, né? Filhos gente, né? Eu falei assim, eu sou divorciada, não tenho filhos. Cara, eu vou cuidar da minha mãe. Eu falei pra ela assim, vocês, eu não sei o que vão fazer. Eu vou cuidar da minha mãe. Vou ficar com a minha mãe até o dia que ela precisar de mim. E eu me tornei a mãe da minha mãe. Lei da vida, né? Da comida, trocar fralda, tudo. Tudo, sabe? Dormir, ela tinha receio de dormir sozinha, dormia com ela, segurando a mão dela, né? Até que minha mãe foi embora. Quando a minha mãe foi embora, de novo, eu falei assim, e agora lascou. Porque assim, Rodrigo, às vezes as pessoas não entendem. Eu tenho, hoje, né, são 10, porque um faleceu, embora tenha a família dele, né? Eu tenho meus irmãos. Mas como eu digo para os meus irmãos, eles são meus parentes. Porque eles têm a família deles. Eu não posso dizer para o meu irmão, deixe de atender seu filho para Sim. me socorrer, em hipótese alguma. E eu sempre tive muito cuidado, muito respeito com as pessoas. Mãe e pai diferenciado, né? É Não tem jeito. diferenciado. Então, assim, eu perdi o meu porto seguro. Aí eu falei assim, cara, e minhas irmãs assim, não, a minha casa é sua, eu vou cuidar de você, eu vou isso, eu vou aquilo. Só que assim, é a vida delas. Eu não posso, Entendo. né? Eu falei assim, cara, vou embora. Vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Pra onde é que eu vou? Eu vinha, em outros tempos, em Goiás, gostava daqui. Falei assim, é um lugar bacana para recomeçar, pouca gente me conhece. E parecia assim parecia ser um ambiente, parecia que as pessoas iam me acolher, sabe? Uhum. Eu tinha essa impressão que eu teria um acolhimento. Vim para Goiás. Teve esse acolhimento no começo? Ou foi Não, mais difícil que você imaginava? Goiás me bateu. Goiás Sério, me cara, eu fui bateu. bem recebido desde o primeiro dia. Que eu achei sempre Goiás, assim. Goiás. Você tá falando de Goiás ou de Goiânia? Goiânia, né, na Ah, verdade, assim, Goiânia, eu assustei. Por quê? Porque eu tinha, não é que as pessoas não me acolheram, não foi isso. Só que o que eu vivia antes, quando eu vim aqui, era uma realidade. E eu vim numa realidade completamente diferente, em que algumas pessoas não entendem. Eu tinha vergonha de procurar as pessoas que eu conhecia e dizer assim, olha só, eu tô precisando. assim agora, me ajuda. Eu tinha vergonha. Então foi muito mais difícil, não pelas pessoas, Entendi. mas por mim, porque eu criei uma barreira. Entendi. Você distanciou pessoas que poderiam te ajudar, você quis ir com as próprias pernas, sem pedir nada pra ninguém. Assim, e não era assim, não era uma sensação de orgulho, não era orgulho. É uma coisa muito esquisita. Era vergonha de ter falhado. Até que um dia eu falei assim, cara, não dá mais, eu tenho que ir à luta. E eu conheci aqui o professor Gibson. O professor Gibson, ele é dono de uma escola de cursos preparatórios, é promotor de justiça. Eu falei assim para ele, eu tenho certeza que se eu bater na porta dele, ele vai me acolher com respeito e vai me ajudar. E não foi diferente. Dito e feito. Cheguei lá, bati na porta dele, falei, professor, preciso da sua ajuda. O que você vai fazer por mim? Ele falou assim, vou te dar uma bolsa para você estudar aqui no cursinho, e você vai trabalhar fazendo os meus simulados aqui da escola. Falei, joia, agora. Aí, recomecei. Né? Aí um dia na aula, ele falou bem de mim, assim, aí uma menina falou assim, vou te contratar para ser minha mentora. Quer me ajudar a estudar? Eu falei assim, joia, e aí comecei. Aí começou a E é sempre mentoria. assim, né? Umas coisas do destino, do nada, Do uma nada. coisa vem. Todas as trajetórias vitoriosas
tem esses lampejos, né? De repente, do nada aparece um professor que te dá um negócio, que aparece uma aluna, que é sempre desse jeito. É bacana demais essas histórias, né? Demais. Aí você demais. começou a dar aula só para uma menina. Só para uma menina, fazia mentoria. Então, o que eu fazia? Ela trabalhava, então eu organizei o estudo dela, fazia o cronograma, organizava o material bonitinho, mais resumidinho para ela estudar. E deu certo. E aí um foi falando para o outro, fui falando para o outro, foi falando para o outro, e hoje eu acumulo mais de 200 alunos aprovados, né, felizmente. Tem uma sociedade que a gente faz mentoria também. Nós aprovamos agora no último... Nós aprovamos não, nós participamos da aprovação, porque a aprovação é deles, né, de 42 delegados de polícia. Então, assim, a gente trabalha muito, mas o que eu percebi nesse meio do caminho? Amo advocacia, advogo, gosto muito de advogar, tenho os meus processos, tenho o meu escritório, mas onde a Denise se encontrou na mentoria, no magistério. Hoje eu digo assim, eu realizo sonhos. Cada vez que um aluno meu assina um termo de posse, cada vez que um aluno meu pega a carteirinha da OAB e coloca lá a sua fotinho com a carteirinha da OAB, sou eu me realizando. Eu sinto a mesma coisa. Quando um aluno chega em mim, obrigado, eu emagreci 9 quilos, e isso salvou meu casamento, e isso, aquilo. É uma coisa bacana mesmo. Mas essa é a Denise de hoje. E a Denise advogada? Você atua na área criminal. Atuo na área criminal. Você passou quanto tempo nessa área criminal? Até essa... Então, eu advogo até hoje na área criminal. Deu uma diminuída, né? Mas assim... mais ou menos. Sem mentoria, foi quanto tempo? Que era só com... Só advocacia, 18 anos. Advocacia criminal. Você passou muito tempo, então. Muito tempo na advocacia criminal. Tá, eu sou muito curioso com essas partes criminal. Na verdade, a minha esposa gostava demais, gosta muito, e eu saí meio dessa bolha de esporte. Tudo meu era esporte. Eu quero ver filme de tiro e esporte. Era filme de tiro ou era o documentário de... E ela veio me trazendo esse negócio de serial killer, não sei o que. Hoje eu sou viciado. Qualquer coisa que sai do documentário a gente assiste. Então você deve ter visto coisa demais nessa parte criminal, né? E sempre foi em Goiás? Não, eu advoguei... Ainda tenho algumas coisas no Rio de Janeiro, né? Advogo em Brasília, tem algumas coisas em Porto Velho, né? Rondônia, e o restante aqui em Goiás. Então, assim, porque tem vários tipos de pessoas que assistem nosso podcast, pessoas que entendem, outros que não. Explica um pouco o que é essa parte criminal. Porque se você fala assim, eu sou advogado criminal, a pessoa ela defende o cara que fez um crime. E assim, já assaltou um banco ontem e tá defendendo o cara. Nossa, defende bandido, defende vagabundo, você tem que morrer, já escutei muito isso, você tem que passar pelo que ele fez. Porque assim, eu tenho casos... Explica um pouco pro pessoal o que seria essa parte, porque tem a parte família, que eu entendo bem, tem a parte criminal. E qualquer outra? Ou tem outra? Tem criminal, tem de família, tem civil, tem consumidor, tem tributário, tem empresarial, tem constitucional, tem administrativo. É um mundo, né? E essa parte criminal, o que se enquadraria nessa parte criminal? Então, um advogado criminalista, ele defende a lisura do processo penal. Ou seja, a gente não defende que uma pessoa que cometeu um crime, né, que ela não responda pelo aquele crime. Sim, gente? Que ela responda, mas que ela responda dentro dos limites da legalidade, dentro das garantias fundamentais. Por quê? Eu sempre digo o seguinte, um dos crimes que é bem democrático, que qualquer pessoa, qualquer cidadão de bem, que eles dizem que a gente não é cidadão de bem, né? Qualquer cidadão de bem pode vir a cometer o homicídio. Você, na condução do seu veículo, pode vir a atropelar e a trazer a óbito a uma pessoa. Então, assim, o homicídio é um dos crimes mais democráticos. Então, o que é que a gente espera, né? O que é que a gente espera num processo criminal? Que as garantias fundamentais, que o que está previsto lá na Constituição Federal seja respeitada, que as regras do jogo do processo penal sejam respeitadas e que aquela pessoa seja, sim, responsabilizada, mas ela seja responsabilizada dentro dos limites da legalidade, né? Sem arbitrariedade. Por exemplo, eu não gosto do fulano, então eu vou pesar mais a minha mão para esse fulano ter uma pena mais severa. Entendi. Outra coisa que as pessoas odeiam, que eu trabalhei muito tempo no sistema prisional. Sistema prisional, penitenciária, estão lá condenados, alguns deles, né? Nós estamos hoje, o Brasil chegou a 1 milhão de presos, tá? Dentro desse 1 milhão de presos encarcerados, a faixa etária é de 18 a 30 anos, na sua grande maioria, homens, né?
negros, né? Por quê? Porque faltou política pública, porque faltou uma instrução, porque faltou base, né? Porque se a gente for analisar uma pessoa que hoje está no sistema prisional que tem 28 anos, há 10 anos atrás ele tinha 18. Onde é que ele devia estar? Deve estar na escola, né? Tem escola, né? Então as pessoas olham o sistema prisional, ou as pessoas que advogam dentro do sistema prisional com nojo, como se a gente fosse da pior espécie. Ah, você defende aquele vagabundo que está lá condenado, você devia estar no lugar dele. Não é assim, gente. Sabe por quê? A gente também pode passar lá. E outra coisa, hoje eles estão contidos, amanhã eles estão comigo. Eu quero essas pessoas ressocializadas na rua. E o sistema prisional hoje não ressocializa. Então, a função da advocacia criminal é respeitar as regras do jogo para que o processo ocorra, para que a reprimenda venha, mas ela venha dentro dos limites da legalidade. Que não tem excessos. Não tem excessos. Não tenha desvios, não tenha favorecimentos. Porque assim, tem criminosos, né, que chegam com um ódio nacional tão grande que eu acho que o próprio juiz, o próprio júri, eles olham, ele tem que ser condenado devido a isso, isso e isso, mas como ele... Aí o pessoal tenta aumentar, mas mais ou menos nesse sentido. Ó, por exemplo, antigamente era possível o preso chegar para o seu julgamento no tribunal do júri, que é composto por pessoas comuns, pessoas do povo que compõem o conselho de sentença, né, que são quem decide efetivamente se aquela pessoa é culpada ou se aquela pessoa é inocente. E a pessoa chegava algemada e com a roupa da penitenciária. Então você imagina assim, uma senhorinha, um senhorzinho, que vê uma pessoa de um porte físico grande, algemado e com a roupa de penitenciária. Qual é a imagem? Isso já traz um negócio negativo, né? Da imagem da pessoa, né? Esse cara é violento, esse cara é perigoso, eu quero ele longe de mim. Então vamos depositar ele dentro da penitenciária? E hoje não se pode mais. Então, assim, o juiz tem que tirar a algema, né? Tem que colocar uma roupa normal, tirar a roupa de dentro da penitenciária, para que sejam respeitadas as regras do jogo, né? Então, isso que a gente espera. A gente não faz apologia ao crime, muito longe disso, embora as pessoas confundam muito. A gente não quer que as pessoas deixem de ser responsabilizadas, mas que haja o respeito. Outra coisa, por exemplo, se eu pego... Já aconteceu de eu pegar uma pessoa um caso, né, no escritório, em que a pessoa foi acusada de estupro e ele é inocente. Eu ia chegar nessa parte desses casos, assim. Eu vou chegar lá, porque isso é um assunto que, assim, como eu te falei, eu vejo, hoje eu com a Renata, assim, a gente assiste muita coisa. E tem vários casos que a gente vê de pessoas inocentes que passaram 12 anos na cadeia, depois saíram. Uns que morreram inocentes, que o filme mostra e tal. Só que a gente está vendo o filme, né? Uhum. O juiz ou quem condenou não viu, assim, infelizmente. Uma dúvida. O advogado criminal, ele só defende o autor do crime ou quem é a vítima também entra como essa parte de advogado criminal ou não? Ou é outro tipo? É assim, ó. Essencialmente, a advocacia criminal é a defesa, né, do acusado, do réu. Era essa a minha dúvida. Mas existe uma previsão no Código de Processo Penal em que é possível o assistente de acusação. Por quê? Porque o nosso sistema de justiça existe a figura do Ministério Público, do promotor de justiça, que é quem detém o poder do Estado para buscar, né, essa reprimenda de alguém que infringiu a lei. Então, na prática, né, quem faz essa acusação é o Ministério Público. Agora, nada impede que a família, por exemplo, contrate um advogado para ser assistente de acusação. E essa previsão legal existe, tem muitos casos em que inclusive há poucos dias a gente teve uma circunstância nesse sentido, né, de ter o assistente de acusação. Então, é o promotor de justiça que dá as regras, mas o advogado pode trazer outros argumentos, outros elementos para tentar buscar que aquela pessoa seja responsabilizada pelo crime que ela praticou. Entendi. Então, até a vítima também pode contar com esse tipo de advogado criminalista, né? Uhum. Tá, então vamos entrar nesse assunto, né, que era mais para frente, mas já que você já tocou nele, você teve algum caso já que você pegou, por exemplo, você falou que foi um acusado de estupro e ele era inocente. Ele conseguiu te provar que é inocente, mas ele foi condenado, ele foi preso ou não? Ele só te procurou, ele recebeu só a acusação, e aí ele te procurou e você conseguiu livrar ele ou não? Ele chegou a ser preso, tudo, e depois que você conseguiu provar, como é que foi essa história? Não, ele foi
indiciado, né? Ele foi acusado desse crime. E durante as análises preliminares, durante a nossa investigação, que hoje está muito em voga, a investigação defensiva, que é o advogado poder contar com uma equipe multidisciplinar para fazer a investigação também, né, dos casos. Então, quando veio todo o processo, a gente verificou que era impossível a versão dada pela vítima. E aí foi feita uma reprodução dos fatos, né? E ficou evidenciado que aquela circunstância não havia acontecido, né? Então, assim, ele não chegou, ele foi absolvido, teve uma absolvição. Mas ele chegou a ser preso? Não, ele não chegou a ser, ele só foi conduzido à delegacia e a gente conseguiu a soltura, né? Logo em seguida. Ele não chegou a entrar para o sistema prisional de forma nenhuma, Entendi. Felizmente. Porque... O estuprador entrou, já era. Via de regra, eles têm um código de conduta lá muito severo. E é muito perigoso isso, né? Eu assisti... qual é o canal? É Brasil Paralelo. É maravilhoso. Eu não conhecia, a Renata também que me apresentou. E eles pegam vários casos conhecidos no Brasil, né? E mostram todas as teorias. Um foi a facada no Jair Bolsonaro. Tem várias teorias, é interessantíssimo. Eu assisti uma daquela menina, aquela Mariana Ferrer, que foi um caso assim, que o cara, ele teve assim muita sorte. Não vou dizer sorte, porque não foi sorte, foi a competência das coisas. Porque a menina, cara, ela conseguiu uma comoção nacional. E isso tudo devido a uma fake news daquele Brasil Interpret, um negócio assim que eles mudaram a fala do advogado dele, não sei o quê, e todos os artistas, Felipe Neto postando, justiça por Mariana Ferrer, não sei o que lá. E o cara massacrado, o cara, o André Aranha, eu acho. E ele conseguiu, assim, ficou muito claro que ele não tinha estuprado, que não sei o quê, porque a menina falou que estava drogada, mas a menina conseguiu descer a escada, pediu Uber, saiu de uma balada andando para outra balada, entrou, enfim, foi muita coisa e o cara foi absorvido e o pessoal ficou todo mundo muito puto com isso, o Brasil todo, justiça para Mariana Ferrer, e depois ficou muito claro, pelo que eu vi, né, lá ficou muito claro que realmente não houve nenhum tipo de estupro nem nada. Mas é muito perigoso isso, né? Ainda mais estupro. E agora, assim, já teve algum caso de algum cliente seu ter sido preso, acusado, e depois você conseguiu a prova de que ele não era e ele saiu? Já teve caso assim? Não tive. Até porque, assim, eu consegui, algumas hipóteses não deixar que ele fosse condenado, né? Ou depois, outros casos de mostrar que não foi daquela forma, que efetivamente houve, e eu sempre digo, assim, acho importante a gente falar, eu sempre digo para os meninos, assim, lembra que antigamente era bem mais fácil? O cara galanteava uma mulher, falava, dava um elogio, aquele, sabe? Uhum. Era elogioso. Hoje não é mais. Não existe beijo roubado, é crime. Depende, né? Depende de quem dá o beijo roubado. Mas vamos ter cuidado. A menina disse não, não é aquele sim, não. Aí sim. Não, sim, sabe? É não, acabou ali, né? Então, assim, houve um caso nesse sentido em que o menino forçou um pouco a barra, mas tinha um antecedente, né? Eles tinham um relacionamento, aquela coisa era toda. Então, assim, também a gente conseguiu melhorar a situação dele, mas ele foi acusado, teve essa imputação. Então é muito complicado. Tive um caso, por exemplo, e assim... Vai falando de caso, Vamos falando de caso, Pode vamos falar, lá. eu adoro esses casos. Teve uma coisa que me preocupa muito, sabe, Rodrigo? É utilizar os filhos para casos criminais. Tá? Eu acho isso muito grave, tanto da parte dos homens quanto da parte das mulheres. Utilizar os filhos para atacar a pessoa com quem estava antes. Eu tive um caso de uma pessoa que ela divorciou, foi embora para os Estados Unidos e os meninos tinham passaporte, tinham autorização, tudo para poder viajar, tudo direitinho. Ela veio ao Brasil visitar os filhos, visitar a família, e os filhos voltaram com ela para os Estados Unidos. Certo. Ela estava em casa, chegou a polícia para prender ela imediatamente, porque lá é um pouquinho diferente o sistema. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. E devolver imediatamente as crianças porque ela estava sendo acusada de sequestro internacional. Até hoje, embora ela tenha sido inocentada, e pasmem, graças a Deus o tribunal, o TRF nos deu o trancamento da ação penal, eu consegui em habeas corpus trancar a ação penal,
dizendo que não tinha fundamento aquela Que acusação, tava né? tudo certo. Tudo porque- provado, o passaporte, autorização, né, da Polícia Mas quem Federal fez e a tal. acusação? O O ex? ex-marido, Mas não é ele que tem que autorizar, ou não? ele tinha autorização do bonito, só que ele resolveu dizer que ela havia sequestrado. E até você provar que focinha de porco não é tomada, meu bem, ela estava com um problema nos Estados Unidos, até hoje ela sofre constrangimento, inclusive entrei há poucos dias com mandado de segurança, porque todas as vezes que ela mora nos Estados Unidos, então toda vez que ela vem no Brasil para visitar a família, ela fica presa. Ela fica presa não é detida. esse o termo. Ela fica detida provisoriamente porque tem um alerta vermelho que ainda não foi tirado, porque ela foi acusada de sequestro internacional. Então, assim, é muito complicado, é uma situação assim, muito delicada, que muitas das vezes as relações familiares reverberam no direito criminal. Então, por isso que eu digo para as pessoas, não façam tanta cara torta para os advogados criminalistas, que a gente não defende bandido, a gente defende a lei, né? A aplicação da lei. Entendi. Aí, vamos lá, agora vamos falar de um caso legalzinho assim, vamos mais profundo. Você falou que trabalhou muito tempo na parte carcerária. Como é que eu posso perguntar? O advogado criminalista, ele tem que saber muito separar o lado humano do lado profissional. Porque assim, por mais que você saiba que o cara, ou a mulher, assim, enfim, quem te contratou fez algo muito errado, você tem que tirar assim, essa parte emocional e ir para a parte profissional. Teve algum caso que você falou assim, não, eu vou pegar esse caso, mas o negócio foi tão pesado, você falou assim, não, esse caso eu não consigo, porque o pessoal misturou com o profissional, ou nunca teve isso? No caso assim, ele foi acusado de estupro, matou a filha, a menina... Cara, eu não tenho. É engraçado, né? Eu tenho colegas que têm essa versão em fazer direito, não fazer isso, o caso de estupro. Né? Eu não tenho esse. É uma coisa assim, eu decido muito o caso, eu decido muito na escolha quando eu vou atender o cliente ou quando eu vou aceitar aquele cliente. Sabe, é naquele momento. Eu gostei, eu acho que dá para fazer um bom trabalho, eu faço. Se eu entender que aquilo ali, de alguma forma, vai me trazer um desconforto, né, ou algum desequilíbrio, eu não aceito, eu Então, foi declino. isso que eu te perguntei, mas já aconteceu isso, de você se sentir desconfortável de pegar? De pegar caso, não. Não. Mas, Pego tranquilamente. mas também se acontecer, você também... Não tem problema nenhum em recusar, porque assim, a gente sempre tem que na verdade, minto. Lembrei. Nossa! Bebe até água. Jesus, vou beber até uma água, sabe por quê? Foi lá no passado. Vai lá no passado, eu gosto de entrar na mente das pessoas. Agora você buscou uma coisa que eu nem lembrava mais. Bacana. Cara, logo que eu abri meu escritório lá em São Leopoldo, teve uma oportunidade, sim. Cara, vamos dar realidade, tá? Não vamos mentir. Escritório alugado, apartamento alugado, carro financiado. Ralando. Vamos ralar para pagar a conta. Então, lá no meu escritório, a secretária chega e fala assim, doutor Denise, tem uma pessoa ali que quer falar com a senhora, não quer dar muito argumento, não. Falei, tranquilo. Deixa o cidadão entrar, a gente tinha sistema de segurança e tal. O cara muito nervoso, assim, com uma mala, uma mala, uma maleta quadrada, assim. Assim, tá, o que eu posso te ajudar? Disse, não, doutora, a Federal tá lá em casa, deu ruim pra mim, deu ruim, a casa caiu. Tá, doutora, tá aqui, ó, o dinheiro que a senhora, tá ali na frente tem uma pajeira, é da senhora a partir de agora, pra senhora fazer minha defesa. Eu falei, calma, relaxa. Vamos beber uma água, vamos beber um café. Olha só, eles não entram aqui, não vão entrar aqui, pelo menos não agora. Né? Então fica tranquilo, vamos conversar, me conta essa história. E era um caso, assim, muito, muito grave, era tráfico internacional de armas, uma coisa, assim, bem pesada, sabe? E no mesmo momento, eu muito jovem na época, 23 anos, eu pensei assim, eu confesso, tá? Eu olhei para a mala de dinheiro e falei assim, cara, eu podia comprar meu apartamento, eu vou ter uma caminhonete top, meus problemas financeiros vão estar resolvidos. E aí eu olhei para ele e falei assim, esse cara vai me dar problema. Vai dar merda pra mim. Vai queimar minha imagem. Tô começando agora. Não é nem só isso. Eu fiquei com medo mesmo. Medo dele dar cabo da minha vida. Porque assim, era era uma situação assim bem grave, muito severa, né? Aí eu falei assim, olha só, por dinheiro nenhum eu pego o seu caso. Não é você que atribui o valor dos meus honorários. Eu estou te dispensando. Eu não atuo nesse caso, nesse Mas se quiser deixar a mala, pode deixar. Aí ele falou assim, pô, doutora, você tá me sacaneando? Tá me sacaneando?
Tá tirando onda com a minha cara, doutora? Doutora, eu lhe dei toda a real, aí a senhora vai fazer isso comigo? Eu falei assim, querido, olha só, nossa conversa termina aqui, Nessa calma. nessa calma, Tá. tranquila e serena, apertando, Se né? Com tremendo muito toda. medo, né? Nossa conversa termina aqui, mas você fica tranquilo. Eu garanto que até você ingressar na BR, ninguém coloca a mão em você. Já Entra no tranquiliza. seu carro e vai embora. Vaza, voa, que eu não quero te ver nunca mais. Só que esse cara, depois eu visualizei ele 2 vezes na rua. Muito tempo depois, assim, porque ele acabou. Quando a gente conversa, eu sempre digo para os meus clientes, eu tenho pavor de cliente mentiroso, porque cliente que mente arrebenta a defesa da gente, né? E aí, assim, claro, ele passou todos os elementos, todos os dados e tal. Eu falei assim: ó, eu não sei quem é você, eu nunca te vi, eu não sei o que você falou. Tchau. Então, essa foi assim, sabe aquele. Foi o dia, assim, de muitas escolhas. Naquele dia, até eu liguei para minha mãe, na época ela estava aqui com a gente. Eu falei assim: mãe, eu podia ter mudado a minha vida agora, mas eu não tive coragem. Ela falou assim: não, se você tá bem, tá tudo bem. É porque eu confesso que deve ser maluco. O cara chegar nervoso com a Polícia Nossa, Federal em muito. casa com uma mala de dinheiro, dando uma pajeira. A Assim, merda foi muito grande, né, né? tráfico E aí, internacional. e aí você depois ouviu na Na rua. rua, assim, mas ele, assim, eu entendi, assim, sabe, tô te cuidando, tô te vendo, mas, assim, nunca tive problema nesse Mas sentido. você depois descobriu o que ele fez? Era tráfico de armas. Mas ele chegou a ser preso? Foi preso, condenado. Eu não sei se hoje, assim, eu acompanhei até depois a condenação. Hoje não sei como é que é a situação dele, não. Entendi. Não sei. Hoje, Então, hoje ele é o chefe daquele pessoal lá do Iraque, né? Ele é o não mais sei. conhecido como Osama Bin Laden, era ele Eu não. não sei, sabe por quê? Eu sempre digo pros meninos, e eu costumo chamar eles de meninos, o que que acontece? Eu sempre digo para eles o seguinte, a vida deles é muito curta. Porque é uma vida de muita adrenalina, né? É muita coisa em risco. Então, assim, a faixa etária não passa dos 40, aí, dessa galera que realmente é Aham. da ativa, né? Então, assim, eu não acredito que ele ainda esteja vivo, né? Não sei. Não... Entendi. E assim, como eu te falo, eu gosto muito dessa parte dessas histórias de cadeia, não do crime em si, mas de cadeia, Carandiru ali, o livro, assistir. É impressionante o respeito que eles têm pelo advogado, né? Se tem uma coisa que eles respeitam, que sempre quando chama, doutor, baixa a cabeça, doutor, não sei o quê. E é assim mesmo na vida real, porque o que a gente vê, eu vejo nos filmes, né? O advogado chega e é um respeito assim absurdo, trata bem e Deixa eu te contar uma experiência que eu vivi. conta. O que que acontece? Primeiro, uma coisa que eu sempre digo que a gente tem que ter muita... Que acontece muito, teve muitos casos, inclusive eu fui a Rondônia, em Porto Velho, porque 3 colegas foram presas porque acabaram se envolvendo com organizações criminosas. Né? Assim, diz a denúncia que elas se envolveram com organizações criminosas. Então eles Envolveram na fazem parte que não deveria que não ser. deveria, né? Entendi. Excedeu a área técnica da advocacia, né? Então assim, pesa sobre elas essa acusação, né? Entendi. Então assim, o advogado ele tem que ter muito cuidado porque é um mundo muito perverso, né? Por exemplo, felizmente eu tenho muito respeito dos meninos, mas eu não faço favor, eu não Que levo meninos que você revista, fala? os presos, Ah, né? Eu não faço favor, eu não levo recado, eu não levo Bíblia, não levo nada. Cara, quem tem que fazer isso é a família. A minha visita é técnica, né? entendi. E dentro dos padrões e felizmente sempre gravada. Mas é porque eles dão muito dinheiro, né, pra quem faz. É muito dinheiro envolvido, assim. Então assim, Tipo, existe dá um recado e eu te dou 20 mil, assim, 30 as mil. coisas têm um mundo perverso. Agora há pouco saiu, né, o Marcola que tava tramando lá pra fugir e tal, e tinha, sei lá, 3 ou 4 advogadas no meio, né? Você chegou a ver? Tem muito disso, né? Inclusive, uma das acusadas faz parte de um dos escritórios que eu acompanho a banca. Então, assim, tem muito isso, né? E acaba se perdendo. Tem gente que se apaixona, tem gente que casa, os caras. Mas dizem que o preso o próprio Marcola, quando se você vê você deve ter visto que foi gravada a conversa dele com a esposa dele, você olha, até eu me apaixonei pelo Marcola. Não, a gente tem um caso aqui, Rodrigo, que é agora fugiu o nome dele, o cara que matava as pessoas, mulheres aleatoriamente na É rua. o maníaco do parque, né? Lá, Não, aquele da moto.
Não, Esqueci o nome dele. Ele é um cara super vaidoso, recebe cartas. Ele é muito bonito. não, então, é o maníaco, né? Que saía Isso, matando as matando as meninas. mulheres aleatoriamente na Maníaco rua da de moto. praça, sei lá. Eu É. sei, eu lembro dessa história. Eu vi Ele que ele. casou. Ele tem muitas mulheres que são apaixonadas por ele. Ele é um homem bonito. Há pouco tempo atrás morreu um figurão aqui do mundo, né? Desse mundo do crime. Acho que é Marcão, sei lá o nome dele, não lembro. Ele é um dos caras mais lindos que eu já vi na vida. Então, assim, você tem que ter um cuidado muito grande. Não, mas aí tudo bem. Mas aí tudo bem. Se tem uma pessoa que é fisicamente bonita, ele tem o físico bonito. Beleza. Só isso aí já atrai um pouco. Mas, por exemplo, o que eu tô falando, por exemplo, do Marcola, o jeito que ele tratava a esposa, meu docinho, meu amor, meu doce. Eles dizem que eles são muito carinhosos, assim, por isso que tem muita advogada que tem um dinheiro ali que o cara fala. E o cara começa a cuidar do advogado, né? Nossa, ó. Toma esse dinheiro aqui pra você fazer o seu cabelo. Você, ó, um perfuminho. Aí no outro dia, aí depois na visita ela chega, nossa, esse foi o perfume que você comprou pra mim. Obrigado. Nossa, você tá tão. Aí a pessoa acaba que Tem. se envolve, né? Eu soube que eles são muito. Não sei se é porque eles já estão na merda, não. Eles precisam de alguém e eles Não, cativam essa pessoa. eles precisam sempre estar captando gente, né? E eles têm um poder de convencimento muito grande. Mas vocês acham que eles fazem isso já tramando ou é deles mesmo? Aí, sem, Eu não sei, eu acho que já confundiu. Eu acho que no início, num primeiro momento era meio que da carência de estar lá preso e depois na sequência viu que isso rende. Você já chegou a ficar meio, não apaixonado, mas deu aquela... Não. Quero ver ele de novo. Não, nunca aconteceu. Não tenho, não gosto. Trato eles assim. Como eu te disse, eu entrei no sistema penitenciário aqui em Goiás. Eu fui fazer a visita, fui acompanhada de outras pessoas, Defensoria Pública, o Conselho da Comunidade. Nós entramos com o GOP, que é a Polícia de Combate, né, dentro do sistema penitenciário, Batalhão de Choque. E eu fui conversar com uma liderança. E quando eu cheguei mais próximo da grade, né, o policial chegou para mim e falou assim, doutora, não fica tão perto. Eu falei assim, não pode ficar tranquilo que aqui tá tudo certo. Todos os homens da ala, e olha que tinha muita gente, todos viraram de costas, todos puseram a camisa, e um chegou mais próximo para fazer a denúncia que eles queriam fazer, que foi a denúncia de tortura no sistema prisional. Né? A gente acabou levando isso para as autoridades, levou isso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a violação de direitos fundamentais que estavam sendo violados no sistema penitenciário. Então, assim, existe muito esse respeito e isso vai muito da postura, sabe, Rodrigo? Uma coisa que eu tenho muito cuidado, eu sempre procuro e oriento as minhas alunas. A exposição na internet, a roupa sempre coberta. Porque você falou o negócio da internet, eles têm acesso a tudo, né? Tudo. Então, assim, estar coberta, eu não aceito brincadeirinhas, né? Não faço favor, como eu te disse, não aceito presente. Já teve uma vez um cliente que falou assim, doutora, eu acho que eu podia dar um carro para a senhora. Eu falei assim, cara, eu nem gosto tanto de dirigir, meu carro vive na garagem, eu prefiro andar de Uber. Um preso ou uma pessoa recolhida já. Certo. Aí eu falei assim, cara, não precisa não, fica tranquilo que quando eu quiser trocar de carro, fica tranquilo que eu dou meu jeito. Né? Porque nada é de graça, né? Não existe almoço grátis. Né? Não existe almoço grátis. Então, assim, existe muito esse cuidado, né? A gente, nessa oportunidade, inclusive, a gente conseguiu reunir, foi uma situação muito fora do contexto, assim, fora do normal. A gente conseguiu promover a reunião e no mundo eles falam, né, as famílias, né, as duas maiores facções, maiores facções do país, a gente reuniu os familiares dessas duas famílias num mesmo ambiente e, pasme, não deu nada, né? Mas a gente tinha um acordo prévio de cavalheiros que a gente precisava reunir para poder demonstrar, trazer para as autoridades essa denúncia de violação de direitos humanos. Então eu estou na frente de uma... tipo aqui... Por entrar, pessoal do Comando Vermelho à direita, pessoal do PCC à esquerda. Vocês querem uma água? Vamos todo mundo se abraçar. Você conseguiu fazer isso? Nós conseguimos fazer isso. E eu tinha um combinado, quase morri de medo nesse dia, porque eu tinha um combinado em que todos os celulares seriam recolhidos por ocasião do encontro, né, das famílias, para ninguém se fotografar. E uma pessoa foi lá e tirou foto. Imediatamente, né, nós fomos atrás dessa pessoa, pedimos o celular, apagamos os registros porque nós tínhamos um combinado de que não se faria foto das pessoas que estavam lá. Foram feitas fotos do ambiente, por óbvio, mas os rostos foram, né, descaracterizados porque eram duas famílias rivais, que por um momento se reuniram. Mas eram parentes que não faziam
parte Todo mundo. Ou era todo mundo, já Todo era... Todo mundo. Era todo mundo bandido. Todo mundo ali. Todo mundo ali. Vamos reunir, porque a gente precisa reunir. Por quê? A gente precisa melhorar o sistema penitenciário porque, é como eu disse antes, estão contidos, amanhã vão estar comigo. Se eu como carne podre, se eu como comida estragada, se eu apanho, se eu levo tiro de bala de borracha, se eu apanho de cacetete, cara, quando eu sair de lá, não vai dar bom. E outra coisa, as pessoas saem de lá, nós não temos uma política de egressos do sistema, as pessoas já saem de lá e vão reiterar o crime, porque você tem uma conta para pagar, você tem uma família para sustentar, na sequência você vai cometer outro assalto, entende? Então, era nesse sentido que a gente queria melhores condições e eu levei muita porrada em casa. Ah, você defende vagabundo, você defende bandido, né? Inclusive já me perguntaram assim, ô Denise, você é batizada em quem? Eu falei assim, na Igreja Católica Apostólica Romana. Não sou muito Na verdade, praticante. você não defende nessa parte, você fala que você não defende o criminoso, você defende a forma com que ele seja tratado. Exatamente. Nunca, em hipótese alguma, um advogado criminalista, ele defende a correta aplicação da lei penal. Ele não defende a injustiça, ele não defende não busca, né, via de regra, a condenação de alguém que é inocente. Por exemplo, se você olhar os meus peticionamentos, quando o meu cliente efetivamente praticou aquela conduta, a gente pede, né, que ele seja responsabilizado, mas dentro dos limites da legalidade. Nós tem um caso de júri que o meu cliente acabou, né, levando a óbito uma pessoa com 47 facadas. Né? Ele foi condenado, mas ele foi condenado a uma pena justa. Então nós estávamos lá para que, né, em momento algum eu disse, olha, a partir de agora aqui está ele tem que ser inocentado, ele é inocente. Não, ele não é inocente, ele é condenado, ele merece a condenação, expliquei para a família, e uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, assim, ó, é a verdade naquilo que você fala, tanto para o cliente quanto para a família. Se você não vai conseguir absolvição, não fala de absolvição. Nós vamos trabalhar nesse caso assim, assim, assado. E é isso. E aí você procurou que ele fosse julgado pelas 47 facadas e não por 48 facadas. Exatamente. Entendi. Doutora, eu vou falar doutora porque eu tô me sentindo no tribunal agora. Eu confesso que eu tinha, há pouco tempo atrás, antes de assistir todo esse mesmo, você deve estar acostumado com isso, esse mesmo pré-conceito de criminalistas, né? Porque você, porra, o cara matou 47 facadas, esse cara não tem nem que ser julgado, esse cara tem que ser morto, sei lá. Só que vendo os documentários, sei o quê, eu vejo que tem situações. Outras não, tem gente que é um demônio, pessoa, mata por matar mesmo, passa qualquer pessoa na rua, dá um tiro e mata ele. Mas tem muitos casos que. Não, você comete um crime assim, na flor do calor do momento ali, uma briga de bar, um negócio, um discutiu com o outro, só não morreu porque a faca escapuliu, aí a faca dele entrou, ele não morreu porque o outro errou a facada, ele acabou matando. E aí essa pessoa talvez não seja o demônio, né? Então, assim, quando eu comecei a ver isso, eu comecei a ter um pouco mais de menos preconceito dessa parte de criminalistas, né? Porque não é todo mundo que tem que ser taxa. Tem uns que sinceramente, cara, não merecem desculpas se vocês. Mas tem uns que, quando tá muito provado que a pessoa é muito ruim, fez uma coisa muito ruim, e se tá fazendo ciência de uma coisa muito ruim, eu ainda tenho esse preconceito de que essa pessoa não merece nem mais um segundo. Mas você estudou para isso, você tem. Eu tô falando uma pessoa normal que vejo. Mas eu mudei um pouco minha cabeça sobre isso. Essa parte de direitos humanos também, nossa, eu tinha muito preconceito com direitos humanos, mas muito. Só que fui vendo também exatamente o que você falou. Tem pessoas que se fosse. Não é bem tratada, vai. Ninguém vai ser bem tratado numa cadeia. Ah, oi, tudo bom, fulano, vamos um chuveirinho quente, você quer uma lasanha hoje à noite? Não é isso. Mas também não precisa ser acordada com um tiro de borracha, né? Até porque a nossa Constituição fala, é cerceada a liberdade, não a dignidade. Né? E dignidade tem parâmetros para serem seguidos. E é isso que a gente busca sempre, é sempre que quando a gente merece a reprimenda. Só que tem um detalhe, Rodrigo, todas as vezes que a gente tem um preconceito, às vezes aparece na própria família da gente. Depois, você já imaginou assim, eu quero que as pessoas que estão no sistema penitenciário todas sejam maltratadas. E se tiver um meu lá? Não, exatamente. Exatamente. Eu já pensei nisso. Eu também não acho que sejam todas as pessoas, assim.
Nunca nem passou pela. Porque eu sei que, sei lá, talvez de 100%, vamos chutar, sei lá, 40 vai, ou não sei se estou chutando muito. Se tivessem umas condições melhores, elas voltariam realmente para a sociedade. Aí eu boto essa pessoa que cometeu aquele crime ali na flor do momento, eu acho que ela conseguiria ser uma pessoa boa de novo. Não que ela não seja, não tivesse sido, mas que ela pudesse esquecer aquilo que ela fez naquele momento ali de sangue quente e voltasse boa para a sociedade. Só que eu sei que tem 60% também que é coisa ruim, que você pode dar lasanha para ele todo dia que ele vai voltar, porque é dele. Eu gosto de fazer o ruim, eu gosto de ser o chefe disso, daquilo. Então, mas eu acredito nos 40%, 30% que Não, voltariam. tem uma boa parte, assim, tem boa parte das pessoas que estão lá, se tivessem melhores oportunidades, nem estariam. E quando estão lá cumprindo a pena, depois, se elas tivessem uma condição, tipo, tivesse políticas públicas de acolhimento dessas pessoas, e eu não estou dizendo que tem que dar dinheiro, não, gente. É dar oportunidade de trabalho. Outra coisa, é fazer com que essas pessoas que estão lá encarceradas, elas trabalhem, né, de uma maneira. Aumente o número de pessoas que trabalham. Tem mulheres, para você, assim, na penitenciária aqui, tem mulheres que saem de lá que sabem colocar piso, que aprendem, né? Então, assim, tem gente que trabalha com pão, né? Então, assim, tem coisas que podem ser feitas para a gente não transformar aquilo lá no caldeirão. Cara, eu tô te falando que nós temos 1 milhão de pessoas encarceradas no país. É porque também tem muito preconceito também, né? A pessoa, por exemplo, saiu, cumpriu o que devia cumprir, pagou o que tinha que pagar e tá de volta para a sociedade. Aí, exatamente o que você falou, a pessoa sabe botar um piso, pintar uma parede, fazer o que for, e aí ela não tem oportunidade de nada porque ela é um ex ou uma ex-presidiária. E essa pessoa se vê, puta, velho, vou ter que fazer merda de novo, né? Não justifica. Não tô Ninguém aqui está justificando. justificando o erro de Não é ninguém. Não isso. é isso, de forma nenhuma. Mas é talvez ter uma consciência, ter um acolhimento, ter um tratamento, ter uma escola, ter algum lugar que eles pudessem comprovar um período de prova, sei lá. Eu sei que nos Estados Unidos que tem um programa só para ex-presidiários. Tem, Isso eu sei que eu vi num filme, um tem, documentário, tem. que é um lugar que é só para indicação de emprego só para ex-presidiários. Isso eu sei lá que tem. Aqui tem isso. Não, não tem. Não tem uma. Não tem. Então, para você ver assim, isso é muito grave. Isso é muito grave, porque a gente já vem assim, ó, já vem de uma política exclusiva, né, que exclui pessoas da sociedade, e depois essas pessoas que já eram excluídas pela condição financeira ou pela condição, pela cor, ou, enfim, né, depois vem com essa peste, é muito mais complicado. Então, talvez devesse ter um outro sistema, um outro programa, uma outra forma de trazer essas pessoas de novo para ver se a gente conseguiria combater. Porque, assim, as pessoas falam assim, tem que aumentar o número de pena, tem que reduzir a menoridade penal, vamos fazer esse depósito humano de gente lá, assim, eu não sirvo para a sociedade, então vamos depositar lá, porque quando eu tinha que estar na escola, né, aprendendo alguma coisa, por corrupção, né, eu estava na rua, eu estava sendo aviãozinho do tráfico. Por quê? Porque faltou alguma coisa. Então, assim, fazer aquele meia-culpa, sabe? O que eu posso fazer para contribuir com a sociedade? Que as pessoas apontam muito isso, mas elas não contribuem com a sociedade, não contribuem com incentivos, com palestras. Cara, eu faço palestra não, a gente faz roda de conversa em comunidades, vai no asilo, vai na creche, sabe? A gente qual é o meu papel como cidadão? O que eu posso fazer para minimizar um pouquinho? Tá, eu não vou mudar, eu não vou acabar com o crime no mundo, mas o que eu posso fazer? Eu sou advogado criminalista. Eu não vivo, eu não quero, eu não incentivo as pessoas a praticarem o crime, eu incentivo que as pessoas saiam desse mundo do crime, que as pessoas tenham uma vida com dignidade, e é por isso que todas as vezes que a gente faz o treinamento para novos advogados, ou para pessoas que estão estudando, ou que a gente vai nas comunidades, a gente fala, não importa a sua condição financeira, não importa o seu nascedouro. O que importa é o que você é capaz de fazer pela sua vida a partir de então. Se a minha condição hoje me permite que eu seja advogada, professora, né, joia, mas se a minha, e eu tento ser a melhor possível. Não sou a melhor possível, mas dentro das minhas condições, dentro daquilo que eu me proponho a fazer, eu quero ser a melhor. Né? Então, assim, dentro lá do seu bairro, dentro da sua comunidade, o que você faz de melhor pela sua comunidade? Qual é a contribuição que você dá ou você só tira?
É porque tem muita gente que critica, mas nunca fez nada, Não né? faz nada. Nunca Não foi faz numa- nada. nunca O foi que é numa- mais fácil, né? É muito mais fácil você estar num escritório, né, num ar-condicionado fechadinho, criticando, sentando pau no sistema ou criticando as pessoas que fazem alguma coisa, né? E não vai pôr a mão na massa. Cara, eu fui fazer um trabalho esses dias na rua, a gente foi distribuir comida, na verdade, né? E eu fui distribuir um cachorro-quente fui dar um cachorro-quente para um cara, um jovem, 30 e poucos anos. Aí ele falou assim: "Eu posso trocar o cachorro-quente?" Eu falei: "Porque eu só queria um abraço." Putz. Aí daí ele falou assim: "Mas eu sou sujo." Eu falei assim: "Você quer um abraço? Então me dá cá um abraço." Abracei ele mesmo, ele falou assim: "Eu abro mão do cachorro-quente." Falei assim: "Não, agora você vai ganhar 2." Depois disse assim: "Eu posso te falar, tem mais de 10 anos que eu não sei que tem um abraço." Imagino, tenho certeza absoluta. Então, assim, tem muita gente que se tivesse uma oportunidade, talvez, como você disse, existem criminosos profissionais, existem pessoas que têm a mente voltada para o crime, a criminologia explica, mas tem pessoas que, A gente está falando dessas pessoas, né? né, Porque que tem uns. Porque ainda tem gente que vai olhar, olha lá, tá falando que se tivesse oportunidade não ia pro crime, mas tem gente que tem e vai pro crime. Não tô falando dessas, essas aí são as ruins mesmo, que eu já falei. Eu tô falando das pessoas que realmente, se tivesse um mínimozinho, talvez, não teria feito. Se a gente conseguir salvar 20% desses 80, desses 100 aí, já é alguma coisa, né? Só que o problema vem lá de baixo, né? Parte pública, segurança pública, educação, não sei o quê. O buraco é muito muito embaixo. mais embaixo. São condições básicas, né, de sobrevivência. A gente tem um déficit muito grande no nosso país de políticas públicas mesmo, de saneamento básico, de escola, de hospitais, de tudo. Por quê? Por que interessa essa criminalidade? Você já viu, ainda não tá privatizado os presídios, mas o crime gera retorno financeiro para muita gente. Né? Não é só para os advogados. O nosso dinheiro, inclusive, né, uma coisa muito importante de citar, a nossa profissão, advogado criminalista, ela é constitucional. Os nossos honorários, eles são... o nosso pagamento ele é lícito, a gente não vai procurar de onde é que veio essa fonte. Né? Eu prestei um trabalho, eu devo receber, e é assim que funciona. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse sentido. Eu acho que eu nem sou tão otimista ou penso tão grande quanto você. Eu sempre digo o seguinte: se pelo menos a cada dia da minha vida, se eu conseguir mudar um pouquinho a vida de uma pessoa para melhor, aquele dia já valeu. Porque assim, a gente não consegue mudar uma realidade no todo. Mas assim, se você vai plantando sementinhas do bem a cada dia, sabe, de pouquinho em pouquinho, eu acho que a gente consegue, né, ir deixando o mundo um pouquinho melhor. Porque as pessoas têm isso assim: esse não é um problema meu, eu não tenho ligação nenhuma com pessoas que praticaram crime, eu não convivo com pessoas, né, de classe mais baixa, então assim, eu não tenho problema com isso. Cara, você já viu que nós vivemos no mesmo planeta? O que acontece com você, a energia que chega para você, ela vai impactar de qualquer maneira. Se você está feliz, você torna o mundo feliz. Se você está infeliz, você torna o mundo Eu falo infeliz. isso direto. Ontem mesmo a Renata Então, estava chateada com uma coisa. Aí 5 minutos depois aconteceu uma coisa pior ainda. Eu falei, amor, enquanto você tiver com essa energia negativa, não sei o que, vai vindo mais. Ela né, foi dar uma volta, desapareceu e voltou já com a áurea bem melhor e tal. E aí logo depois veio uma notícia boa. Eu falei, aqui, ó. Isso aqui, então eu também sou muito dessa energia. Confesso que essa minha parte como cidadão sei lá, de uma doação, né, tá muito longe de ser bom há muito tempo. Mas hoje eu também não sou aquele crítico que eu não sei, que eu ponho a culpa em todo mundo, onde eu sei da onde vem o problema, a raiz do problema. Confesso que essa parte eu tenho que melhorar como cidadão, porque faz muito tempo que eu não faço uma doação, não visito uma instituição de caridade, uma coisa que for. Eu já fiz isso, mas já tem um tempo que eu não faço. Mas eu tenho a consciência de que não adianta eu ficar só reclamando, falando que todo mundo é bandido, onde muitos não têm as condições que a gente tem, o que a gente tem, né? Então é isso, gente. Que papo massa. Já acabou? Tá vendo que a gente tem um tempo aqui, mas eu queria sim ter muito mais história. Vai ter outro. Podcast 2, o retorno. Porque assim, eu queria perguntar um monte de coisa, mas o Lombardi já veio aqui, já me mandou a plaquinha de 10 minutos. Tem 20 minutos que ele mandou a placa de 10. E eu tenho que obedecer aqui as ordens
do Lombardi. Mas eu queria agradecer demais, Denise, obrigado. Foi um aprendizado, assim, eu já estava perdendo um pouco esse preconceito, agora eu perdi ainda mais. Você falou que era importante mudar 1%, um pouquinho de cada um, você acabou de mudar 1% da minha visão sobre advogados criminalistas. Que bom. Foi verdade, obrigado pela presença, foi muito massa, tenho certeza que as pessoas que verem também vão perder um pouco esse preconceito, porque o mundo anda tão violento, anda tão coisas absurdas que a gente vê, que, cara, as pessoas estão ficando com muita raiva dos bandidos e quem defende os bandidos. Só que ela não defende o bandido, ela defende a forma com que o bandido vai ser tratado, não é isso? Exatamente. Então, assim, vamos ter cuidado. Eu sei como. Eu falava isso direto. Então, leva pra sua casa, sua desgraçada. Ah, que raiva de quem defende aqueles miseráveis. Até que eu pensava assim, né? Só que a gente tem que ter um pouquinho de feeling, que a gente tem que entender a situação de cada um. Não são todos iguais. Tem os eu chamo de demônio lá, que vão morrer, nasceram no crime, vão morrer no crime, não fazem questão nenhuma de sair do crime, e tem os outros que é lá na outra ponta do iceberg, que às vezes foi um momento, não teve uma oportunidade, não justificando, mas dá para trazer de volta para a sociedade, que eu tenho certeza que uma pessoa você conhece que já foi criminosa e hoje, porque assim, por exemplo, teve aquele Homem de Ferro lá. Ele já foi preso, se eu não me engano, o ator do Homem de Ferro. Hoje eu duvido que alguém fale assim, esse cara... O cara foi preso, eu não sei o motivo, eu não lembro, mas eu achei que ele já foi. Só que ele pagou o que tinha que pagar, não sei se foi uma semana, enfim, não interessa, mas ele fez alguma coisa errada. E hoje se tornou um astro de Hollywood. E por que não ter outras pessoas que fizeram alguma coisa que se arrependeram e podem voltar para a sociedade novamente, né? Não são todos, mas... Com certeza. E fazer um exame de consciência também, né, Rodrigo? Assim, será que tudo que eu faço é certinho? Ou será que eu também, às vezes, faço uma coisinha que não está de acordo? Porque, assim, se a lei está ali, ela tem que ser cumprida na sua integralidade. Tem muita gente que critica, então, mas na primeira oportunidade que tem, dá uma furadinha de fila ali para receber um negocinho, Exatamente. faz, sei que faz. Tem um favorzinho. Então é isso, gente. Espero que tenha gostado aqui com a nossa Denise. Obrigado mais uma vez por você ter se disponibilizado o seu tempo para vir aqui contar, abrir o jogo, que você foi corajosa, falar, porque assim, tem um preconceito muito grande na sua área, falar dessa parte né, das facções, isso aí. Eu queria ter entrado mais nesse assunto, só que eu vou deixar um podcast só para isso. Vou deixar dúvida em vocês aí. Tem muita gente pedindo de volta aí no canal, ela de volta, que a gente vai contar umas histórias aqui. Obrigado, viu, Denise? Eu que te agradeço, espero também que a galera tenha gostado, que a gente consiga, né, mudar um pouquinho essa consciência e ser, assim, pensa, se fosse comigo, o que é que eu gostaria que fosse feito? Acho que essa é a grande lição. Fala, galera, e falando aqui dos nossos patrocinadores, o Hype Estudo Criativo, aqui é o nosso estúdio onde tudo acontece, onde você quer alavancar sua marca na internet, procura a gente, que a Hype vai fazer muita gente olhar pra você. Subelo do meu parceiro Brunão, tá aqui o Subelo, que é água de coco com sabor de morango, com sabor de maracujá, tem água de coco, é uma delícia, obrigado Subelo, obrigado Bruno. Safe Rastreamento do meu parceiro Ronei, se você tem o seu carrinho, que você gosta tanto, que você luta tanto para ter e tem medo que se um dia alguém roubar ou acontecer alguma coisa, chama o Roneio Safe Rastreamento para você saber exatamente em tempo real onde está o seu carro, para você não ter problema com isso. Então, aconselho aí vocês. Aliás, soluções financeiras. Se você é igual a Denise, que tem muito dinheiro e quer aumentar mais ainda a sua renda e não sabe o que fazer, não adianta botar debaixo do colchão. Procura o pessoal da Aliás Soluções Financeiras, que eles vão dizer exatamente onde você tem que colocar o seu dinheirinho para cada mês você ganhar ainda mais. Beleza? Doutora Thaline Rezende, que é nossa nutróloga, minha aluna, a nutróloga da Denise, que estava cheia de problema hormonal e já procurou a Thaline, que vai cuidar dela. Então, você quer aumentar a sua performance, emagrecimento e saúde, procura a doutora Thaline, que é fera. Nosso boteco tem que ter aquele momento da cervejinha, de uma carne boa. Nosso boteco ali no Jardim Goiás, eu já fui lá, é maravilhoso, gente. Podem ir sem medo. Do meu amigo FF, é muito, mas muito bom, cerveja geladíssima, então indico de olhos fechados nosso boteco ali no Jardim Goiás. Então é isso, galera, obrigado, o papo foi massa hoje com a doutora Denise, e eu espero vocês no próximo episódio, que tenha certeza que vai ser muito bacana. É isso aí, então até logo.